Olá, meus amigos, meus irmãos. Esse vídeo aqui eu vou dedicar à irmã Esmeralda, porque esse vídeo eu vou discorrer de um assunto o qual ela me contou uma história e eu passei um caso semelhante, né? E esses dias eu publiquei, eu acho que foi no Facebook, nas minhas redes sociais, falando por que será que as pessoas na hora da morte, muitas pessoas estão ali para morrer, eles nunca procuram a salvação. Eles nunca procuram, falando, gente, como que eu faço para ser salvo? Existe uma outra vida de fato? Mas o que eu vejo é eles falar, olha, eu quero viajar, eu quero fazer isso, eu quero comer aquilo, tantas outras coisas. E o Jô Soares, né? O Jô Soares falou que queria morrer assistindo filmes. Muito bem. E eu fico espantado de ver, e às vezes eu vejo até pastores que estão morrendo ali, e você não vê que eles estão partindo para a eternidade, para um lugar bom, eles não ficam alegres de saber que está indo para um lugar maravilhoso. O último que eu fiquei muitos dias, ainda estou, é o pastor Moabel, um homem que pregava aqui nas redes sociais, mas ele pregou heresias, até no último momento dele, ele, olha Deus, será que eu não vi a verdade tarde? Cheio de dúvida, mais dúvida do que certeza. E também não falou da esperança da salvação. Ele falou como qualquer incrédulo. Ai, Deus que tenha misericórdia de mim. Não tinha aquela certeza, né? Muito bem. A irmã Esmeralda contou um caso de uma pessoa que está com câncer e ela foi levar o evangelho para essa pessoa. Câncer terminal. E ela percebeu que essa pessoa não... O evangelho parece que não penetra nela, não entra nela. E aí ela perguntou para mim o que eu faria no lugar dela. Bom, ela fez o correto, ela apresentou o evangelho, assim como eu fiz. No meu caso, tinha uma filha do meu patrão, 30 e poucos anos, com câncer terminal também. Levei o evangelho para ela, mas o evangelho não conseguia entrar nela. E aí no final da vida dela, ela me amaldiçoou, né? Me amaldiçoou, mandou uns e-mails, umas mensagens bem mal criadas. E ela dizia abertamente, eu sou filha do diabo. Ora, meu Deus do céu, uma pessoa partindo para a eternidade, perdendo uma tão grande salvação. Por que será, né, que acontece isso? Irmã Esmeralda, acontece porque aquele que é de Deus, ele já é um escolhido de Deus antes da fundação do mundo. Essa é a verdade. Aí nós podemos se perguntar, mas então, se é escolhido de Deus, eu não posso pregar, então eu não vou pregar o evangelho, né? Mas o problema é que Deus deu uma ordem para nós pregar o evangelho. É um mistério isso aí. A nossa parte nós vamos fazer. Se é um mandamento dele, vamos pregar. A gente não sabe quem vai ser salvo. Só Deus sabe. Mas às vezes nós temos indícios das pessoas que estão rejeitando a palavra. Mas nós pelo menos vamos cumprir o que ele mandou. Ir de pregar o evangelho a toda criatura, né? Mas a questão é desse pessoal que não tem certeza, que não aceita o evangelho, está aqui num texto de João. Capítulo 6, versículo 44. Olha o que diz a palavra. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Tá vendo? A pessoa só vai a Cristo mesmo se o Pai enviar ela. É uma ação do Espírito Santo de Deus, né? Por isso que a palavra de Deus fala lá em 1 João 4,6. Nós somos de Deus. Aquele que é de Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não vai nos ouvir. Isto é, não vai aceitar, não vai se converter. Imagine a pessoa dando um pulo para a eternidade, para nunca mais ver a luz do sol, perdendo a sua alma. Essas palavras que a minha irmã, que a nossa irmã, que eu falei para essas pessoas quando... No meu caso, ela já partiu para a eternidade. A irmã, acho que ainda não. Mas essas palavras nossas vai roer como gangrena nos ouvidos dela, lá no inferno. Porque elas tiveram a chance. Deus deu a chance para ela. Mas ela rejeitou. Teve um coração duro. Foi o caso dessa moça, filha do meu patrão. Tentei de todas as formas. E aí chegou um falso profeta junto. No mesmo dia que eu estava lá, me lembro claramente.
E o falso profeta começou a encher ela de falsas esperanças, dizendo que ela iria ver os filhos dos filhos dela, e tal, e tal. Enquanto que no meu caso, ela perguntou para mim, o que você tem da palavra de Deus? Eu tenho o seguinte: se preocupa com a sua salvação, eu disse para ela. Enquanto o outro encheu os ouvidos dela de coisas gostosas. E o falso profeta não tem compromisso com nada. Ela morreu, ele não está nem aí, porque ele falou que ela não ia morrer. E eu falei para ela cuidar da salvação dela. Aí ela falou para mim, você está falando que vai morrer? Eu falei, eu não sei. Mas morrendo sim, morrendo não, cuida da sua salvação. Aqui está a palavra de Deus. E ela me odiou. Ela, sabe, me amaldiçoou. Hoje ela está na eternidade, que ela perdeu o grande momento. Mas o problema é esse. Aquele que é de Deus já é escolhido desde a fundação do mundo. É bíblico isso aqui. Mas eu e você não sabemos quem são. Nós só sabemos quando nós levamos o Evangelho e eles rejeitam o Evangelho. Aí fica claro para nós, né? E nós sabemos quando a pessoa está ali com hipocrisia, quando não está aceitando o Evangelho. Eu e você sabemos, né? Nós sabemos. Então fica aqui, né? A irmã Esmeralda passou essa situação, eu também. E talvez você, familiares seu, eu mesmo tenho familiares íntimos meus, filhos meus, que eu apresentei o Evangelho para eles. O que eles falaram? Pai, isso não é para mim, eu não quero. E hoje está no mundo, está caindo cada vez pior no mundo do pecado. Por quê? Porque rejeitaram o Evangelho. Viveram comigo, mas falaram abertamente, eu não quero o Evangelho. Eu não me sinto bem com isso. Eu não sou eu quando eu aceito o Evangelho. É assim que eles falaram para mim. Tem um filho meu que falou isso. E rejeitou, e outros também. Eu sofro por causa disso. Fico triste, mas o que eu posso fazer? O rei Davi tinha os filhos deles. Quantos filhos do rei Davi estão no inferno também? Não é verdade? Talvez você. Aí as pessoas usam aquele texto. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Um lê do engano. Aquele texto nós devemos interpretar ele, saber ele que foi dito naquele momento, para aquele contexto, que o apóstolo Paulo tinha certeza que se o carcereiro aceitasse Jesus, a família iria acompanhá-lo. Mas normalmente não é isso que ocorre. Por isso que Jesus falou, mulher, como você vai saber se vai salvar o teu marido? Homem, como você vai saber que vai salvar a tua mulher? Porque a salvação é individual, de cada um de nós. Então fica aqui essa reflexão, para que você olhe para a sua vida, se realmente você é salvo. Se você é salvo, anuncie o Evangelho, e você vai descobrir se eles são de Deus ou não.